E hoje tivemos uma notícia excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que ficou parado hoje depois de uma subida forte nos últimos dias. Também vou atualizar a situação dos dados macroeconômicos. Temos novidades muito importantes e também vou falar da situação da análise de sentimento do Bitcoin. Então bora lá, mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico para ficar por dentro das novidades. Ative o sininho. Deixa o like para dar aquela força. Não deixem de seguir o nosso canal no Telegram. Então, bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bitcoin, nessa quinta-feira, praticamente parado, né? Caiu 2%, não está tão parado assim, mas não foi uma queda grande, né? Comparado à volatilidade que a gente teve nos últimos dias, ele está bem calmo aí, né? Mas enfim, galera, padrões gráficos, tá? Se a gente for para o gráfico do Bitcoin aqui, tem algum? Por enquanto não tem nenhum padrão gráfico novo formado aqui no gráfico de uma hora, tá? No gráfico diário também é difícil de ver algum padrão gráfico, tá? Ele bateu aí o alvo daquele pivô de alta que a gente vinha comentando aí nas últimas semanas, né? O alvo era na região de 60, 61 mil dólares, até 63, 64, tá? Dependendo de como a pessoa projetasse, ele poderia considerar esse alvo, tá? Então o Bitcoin bateu nesse alvo agora e não tem nenhum padrão novo por enquanto, tá? O que eu vejo aqui é que resta, em termos de gráfico, tá? Estou falando aqui só da análise gráfica, aguardar ele formar algum outro padrão para a gente conseguir ter noção de para onde ele pode ir com mais clareza, tá? Por enquanto, ele não formou padrão e aí fica um pouco difícil de a gente poder chegar a alguma conclusão de forma fácil, né? Poder fazer uma projeção e falar, olha, tem um padrão aqui projetando ele para tanto, tá? A tendência é ele ir para tanto, tá? Então, a gente não tem por enquanto. E depois desses movimentos fortes, galera, é muito comum o mercado dar uma descansada, tá? Geralmente o mercado dá essas porradas, como aconteceu ali de 7 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro, o mercado subiu rápido, depois ficou uns dias andando de lado ali, tá? É muito comum o mercado fazer isso, ele faz esses movimentos fortes, né? Aqui a gente tem um exemplo claro, ele sobe rápido, isso aqui foi em junho de 2023, depois ele fica ali um tempão andando de lado. Quer dizer que ele vai cair não, tá? Mas depois desses movimentos muito explosivos, é comum o mercado ficar uns dias parados. E pelo menos em termos de gráfico, no Bitcoin não estou vendo padrão, o que eu estou vendo é isso, tá? A chance dele ficar aí estagnado nessa região dos 60, 61, tá? A gente pode dizer até os 58 mil dólares ali, porque ele chegou aí nessa região, até os 60 mil dólares, tá? Aqui entre 60 mil dólares e 64 mil, é uma região aí bem propícia para ele formar um range e ficar andando de lado nessa região por enquanto, tá? E se isso acontecer, meus amigos, vai ser excelente para as altcoins e a gente já tá até vendo isso aqui acontecer de leve, né? Não de forma forte, mas hoje a dominância do Bitcoin caiu, tá? Ela veio subindo forte nos últimos dias, né? Isso significa que quando o Bitcoin sobe, geralmente as altcoins não conseguem subir muito, tá? Geralmente, depois que ele sobe e fica estagnado, né? Ele faz o que a gente chama de lateralizar, aí costuma ser um momento aí muito bom para as altcoins, tá? Porque geralmente o dinheiro ele flui um pouco mais, ele circula dentro do mercado de criptomoedas e aí a gente costuma ter altcoins fazendo aqueles famosos pumps, tá? Aqueles movimentos de alta que a gente ama, né? No final desse vídeo eu vou falar dessas altcoins aí, tá? Mas o que eu tenho que falar com vocês aqui, pessoal, é que hoje a gente teve algo muito bom, tá? Hoje as bolsas americanas, depois de dias aí, depois de alguns dias parada, ela finalmente subiu e isso, na minha visão, tem a ver com um dado excelente que saiu hoje, que também é muito bom para o Bitcoin, para as criptomoedas. E eu estou me referindo aqui, galera, ao núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Banco Central dos Estados Unidos mais olha para decidir se vai subir os juros ou não, tá? Muita gente fica me xingando, falando, Tainan, para de olhar esses dados macroeconômicos, o mercado de criptomoedas não se importa com juros, não se importa com Fed. E eu acho difícil não estar se importando, até porque o Bitcoin está subindo nos mesmos momentos, nas mesmas épocas em que as bolsas americanas estão subindo, e quando elas caem, o Bitcoin costuma cair também, tá? Então, eu acho que não dá para descorrelacionar como muitas pessoas acham que é, né? Mas, enfim, eu acho que a política macroeconômica, ela dita a tendência de todos os mercados, inclusive as criptomoedas, no caso a política macroeconômica dos Estados Unidos. E hoje a gente teve o dado de inflação lá em núcleo do índice de preço PCI dentro das expectativas, tá? A projeção do mercado era que ele crescesse em janeiro para 0,4, tá? A inflação do PCI, e ela subiu para 0,4, tá?
dentro da expectativa e na base anual, se a gente pegar aí dos últimos 12 meses, né, de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, ela ficou em 2,8, tá caindo de 2,9, que era o valor que ela teria ficado aí de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, para 2,8, tá? E lembrando, galera, esse dado aqui é o que o Fed está querendo levar para 2%, tá? Então ele está caindo, né? A expectativa, a projeção, o que o Fed quer, o objetivo dele é 2%, ainda está um pouco longe. Mas já estamos chegando perto, tá? Isso aqui estava acima de 5 há uns tempos atrás e agora está 2,8%, bem pertinho aí, o que não quer dizer também que ele vai começar a cortar os juros amanhã, porque esse dado veio assim, tá? Ainda está acima da meta. Mas, galera, isso é excelente, porque isso mostra para o mercado o seguinte: os juros, a inflação está caindo. Em breve, o Fed vai ter que começar a cortar juros, tá? E corte de juros é excelente para Bitcoin, para criptomoedas, para ativos de risco. Isso aí, para mim, reforça a possibilidade de a gente ter um bull market, tá? A gente já está tendo o Bitcoin aí muito forte nos últimos tempos. Acredito que isso esteja ligado aos ETFs, que abriu uma janela, abriu uma porta, né, para o capital institucional no mercado de criptomoedas. Mas eu acho que com os juros baixos, né, com os juros caindo pelo menos, isso pode ser potencializado, tá? Então eu acho que essa queda da inflação é extremamente importante e ela não vai trazer um resultado hoje, né? A inflação está caindo, o Bitcoin vai disparar por causa disso. Não, tá? Mas talvez no ano que vem, quando os juros começarem a cair, os juros provavelmente começam a cair esse ano, tá? E talvez no ano que vem a gente já comece a sentir isso nos mercados, né? Os mercados procurando ativos de risco e fazendo o Bitcoin e as altcoins aí se valorizarem muito mais. E agora com o ETF, isso vai facilitar a entrada de mais investidores aí, principalmente investidores de grande porte dos Estados Unidos, o que é excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? Amanhã a gente vai ter alguns dados macroeconômicos, PMI industrial de fevereiro, PMI industrial ISM de fevereiro, tá? São dados importantíssimos, não tenho dúvida, mas para mim o de hoje era o que o mercado estava aguardando, tá? Ele veio dentro da expectativa, então só reforça esse rally de alta que a gente está tendo nos últimos tempos. Eu só vejo as coisas mudarem, galera, se a gente tiver alguma notícia ruim, tá? De uma hora para outra, porque os dados macroeconômicos estão dando sustentação para essa expectativa que gera alta no mercado. E a gente também tem que falar da análise de sentimento. E é aqui que eu fico um pouco preocupado, tá? Quando eu olho aqui o indicador Fear and Greed Index, que é um indicador que mede aí medo e euforia do mercado, ele está marcando Extreme Greed, tá? Ou seja, euforia extrema no mercado de criptomoedas. No caso aqui, para o Bitcoin, né? Os investidores estão extremamente eufóricos, tá? E uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que geralmente, quando as pessoas estão muito eufóricas, é porque a gente está próximo de um topo. Eu particularmente acho que o nível de euforia atual não chega ao nível de um bull market, tá? Eu falo assim pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vendo dos outros investidores, mas se está marcando aqui é porque eles pegam essas métricas aí de redes sociais, né, de várias coisas, de volatilidade do Bitcoin, para chegar a essa conclusão. E esse indicador costuma ser muito preciso, é gratuito, tá? Vocês conseguem ver no Google, né? Então a gente olha aqui que ele está no nível mais alto desse ano, e se a gente pegar aqui na série máxima, ele está no nível mais alto desde 2022, desde 2021, galera. Desde 2021 que o Fear and Greed Index não chega nesse patamar que a gente está hoje aí de 80, tá? A última vez que ele teve aí um pouco acima, né, nessa região, na verdade, foi ali por volta de outubro e novembro de 2021, tá? Na época final do bull market do Bitcoin, galera. E às vezes em que ele teve acima foi lá em fevereiro de 2021, tá? No início de 2021, março de 2021, quando o Bitcoin bateu o topo. Então, meus amigos, isso aqui não é um sinal bom. Não quer dizer que o Bitcoin vai cair hoje porque a euforia está máxima, tá? Mas geralmente ele indica que está num ponto um pouco perigoso para fazer compras aí no Bitcoin, tá? Então, essa é a situação que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Por isso que eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado aí. Agora, tá, se você está querendo comprar, por exemplo, para fazer um hold, ou para fazer... Hold não, né? Hold você compra sempre, eu sempre falei isso, tá? É preço médio. Mas se você está querendo fazer um position trading ou um swing trade aí um pouco mais longo, é complicado, tá? Porque você pode comprar caro, você está comprando num momento de euforia. Você estará comprando em um momento em que o mercado está com o mesmo sentimento que ele estava quando esteve nos topos, tá?
Então, é bem complicado. A gente vê aqui outro momento que teve nesse nível, junho de 2029, né, que era quando o mercado também estava fazendo um topo, tá? Então, muito cuidado com isso. Não quero dizer que vai cair amanhã por causa disso, mas quero dizer que isso aqui é um sinal de alerta para mim, tá? Eu não abriria uma posição comprada esperando aí manter ela por 1 mês, 2 meses no Bitcoin agora, com esse indicador mostrando isso. Indo aqui para o TRDR, galera, eu vejo outra coisa que reforça esse sentimento, tá? A gente está tendo uma prevalência, vamos dizer assim, a gente está tendo uma proporção maior de pessoas apostando na alta do que pessoas apostando na queda a partir de agora, tá? Nos últimos dias aí a gente teve o long short ratio a maior parte do tempo negativo, né, mostrando mais pessoas apostando na queda do que na alta, e nisso a gente vê aqui o long short ratio vermelhinho aqui embaixo, né, enquanto isso o Bitcoin só subindo, tá, a maioria das pessoas apostando na queda e as baleias só jogando o mercado para cima para pegar a liquidação dessas pessoas e tomar o dinheiro dessas pessoas. Só que agora, o que eu vi aqui, que a gente vê claramente nos indicadores de sentimento, é que o Open Interest caiu bastante nos últimos dias, enquanto o Long Short Rate subiu, tá? Isso mostra o seguinte, o pessoal que estava apostando na queda foi liquidado nessa alta, e com esse pessoal tendo sido liquidado, ficou proporcionalmente mais pessoas compradas, tá? Para eu poder afirmar que o Bitcoin vai fazer um movimento forte aí para baixo ou para cima, eu gostaria de ver o Open Interest subir de novo, tá? Mas o que eu costumo ver é que depois desses movimentos fortes, né, a maioria das pessoas começam a ficar com medo de abrir posição, tá? Você imagina a pessoa que foi liquidada ou tomou um stop bem caro aqui apostando na queda. Essa pessoa, ela não vai querer abrir uma posição short agora tão cedo, ela vai ficar esperando o mercado pelo menos fazer um padrão, e o pessoal que está querendo comprar muitas vezes olha e fala, tá esticado, o mercado já subiu muito, tá perto de uma resistência que é o topo histórico, não vou comprar, e isso gera um impasse no mercado, tá? Porque ninguém quer abrir posição, e nisso o Open Interest, ele tende a ficar mais baixo, tá? E o Open Interest baixo é pouco interessante para as baleias movimentar o mercado para algum lado, para pegar a liquidez que essas pessoas geram, tá? Então, eu acho que isso aqui é um sinal de que, por enquanto, o mercado vai ficar um pouco mais parado, mas com esses dados aqui mostrando o long short ratio mais alto, taxa de funding alta, eu fico um pouco preocupado, tá? Eu não abriria uma posição comprada aqui agora no Bitcoin, visando aí um swing trade. Já falei isso ali com base no dado do Fear and Greed Index e falo de novo agora com base aqui no que eu tô vendo no TRDR. Indo aqui para o mapa de calor da High Block, pessoal, eu vejo algo aí que é um pouco complicado, né? Aqui no mapa de calor de 7 dias, a gente vê que a maior parte da liquidez que tinha, ela já foi consumida, tá? Essa subida do Bitcoin pegou a liquidez de todo mundo que estava apostando no short e agora parece estar formando liquidez e predominantemente abaixo, tá? A gente vê ali na região dos $55.300, região dos 50, 51, tá formando liquidez ali, tá? Também tem a formação de liquidez acima, mas o mapa de calor, ele mostra que está com mais calor, vamos dizer assim, entre aspas, né, abaixo. Tá na região abaixo ali dos 50 mil, 55 mil. Então, não sei, tá? Para mim, isso aqui tá indicando que o Bitcoin poderia cair aí para buscar essa liquidez nos próximos dias, se a gente permanecer com essa predominância de pessoas apostando na alta, tá? E principalmente se a gente tiver um aumento ali do long short rate nos próximos dias, com o Open Interest subindo, né, mostrando mais pessoas abrindo posições apostando na alta, aí seria fácil de as baleias fazerem isso, tá? Mas por enquanto, o que eu vejo aqui é o seguinte, muito pouca liquidez, tá? Em comparação com o que a gente costuma ter aí, que as baleias, o que costuma ser viável para as baleias jogarem o mercado para algum lado, a gente está com muito pouca, tá? Não formou muita liquidez aqui nas últimas horas, né? E isso aí me faz reforçar aquela tese de que o mercado pode ficar um pouco paradinho. O que, como eu disse, seria excelente para as altcoins, tá? As altcoins podem performar muito bem se a gente tiver isso, né? Geralmente o mercado fica parado, a dominância do Bitcoin começa a cair depois de uma subida, tá? E isso aí acaba trazendo dinheiro para as altcoins, né? E tem várias altcoins aí com padrões gráficos promissores no mercado, tá, galera? Uma delas aí que eu comentei, que também a visão tá interessante, mas tem várias por aí, tá? Eu só não eu foco em algumas porque senão eu fico meio perdido aí falando de 1000 moedas, tá? A OP tá fazendo aí um triângulo ascendente, se romper isso aqui para cima, ela pode dobrar de valor, pelo menos a projeção desse triângulo, tá? A GRT que eu comentei nos últimos dias também, vem comentando, rompeu para cima um fundo duplo e tá isso aqui muito bonito, tá? Se ela for buscar o alvo desse fundo duplo, ela vai dobrar de valor, né? Outra moeda aí, ADA Cardano também rompeu para cima uma bandeira de alta, tá? Padrão dela
tá saudável, tá? Não foi desfeito com essas quedas que ela sofreu aí alguns dias atrás. Então tá lindo também, pode subir bastante. Outra criptomoeda aí que, na minha visão, ela estava, né? Nem sei se dá para chamar de criptomoeda, mas talvez uma aposta, né? É a Lunk, galera. Eu vinha falando dela alguns dias aqui atrás, tá? Lunk, que é a Luna Classic, né? Que muita gente deve conhecer aí do colapso da Terra Luna. E ela tá aos poucos ali subindo, tá? Ela tá fazendo novas máximas. Vejam o candle de anteontem, né? Ela caiu forte ali e recuperou. É uma moeda muito volátil, não tem como usar stop nisso aqui, tá? Essa aqui é uma das apostas tarja preta que eu tenho aí para os próximos dias, semanas talvez, tá? É uma moeda que pode demorar, mas ela rompeu para cima um padrão gráfico aqui que projeta ela em uma subida legal aqui, tá? Então, é uma das moedas que eu estou segurando e tem várias moedas, né? Assim, eu poderia passar o dia inteiro aqui olhando milhares de moedas aí, tá? BNB, galera, tá na região de resistência, tá? Então, cuidado com a BNB, ela pode ter um pouco de dificuldade de passar disso aqui. Se não entrar com força compradora aí nas altcoins, fica complicado, tá? Eu não gosto de comprar moeda que está em região de resistência. Ethereum, pessoal, o pessoal ama, né? A moeda que não pode deixar de falar, tá? Não tem padrão gráfico novo na Ethereum por enquanto, tá? Nos tempos gráficos diários, não. No gráfico de uma hora, alguém pode tentar forçar e falar que ela vai formar um topo duplo aqui, mas não rompeu, tá? Teria que romper para a gente poder falar que tem. Então, eu gostaria de esperar e ver qual vai ser a reação do Bitcoin nos próximos dias. Se ele permanecer estável, meus amigos, um abraço, tá? As altcoins, elas tendem a performar bem. E, galera, uma moeda aí que eu sou fã, tá? Que é uma moeda que eu quero carregar para hold. Já estou carregando, inclusive, e pretendo fazer mais aportes nela aí. E ninguém tá vendo, galera. O legal dessa moeda aqui é que ninguém tá falando dela, tá? Tá esquecida. A XRD, galera. A moeda conhecida aí como Radix, ela é uma moeda aí de baixíssimo market cap, tá? Então, é uma aposta arriscada, não é uma moeda para você colocar na sua carteira e ser 100% da sua carteira, mas ela tem uma moeda aí que tem um projeto interessante, tem uma proposta interessante, tem uma equipe séria, né, por trás dela, o que é interessante também, tá? Eles não vão lançar atualização agora no início do ano, eu até cheguei a achar que iam, mas não vão. A atualização deles está prevista aí para talvez acontecer no final do ano, tá? E isso faz com que essa moeda esteja um pouco esquecida, porque geralmente as pessoas gostam de comprar moeda que vai ter algum evento, né? Não vai ter evento importante na Radix nos próximos meses aí, mas isso, na minha visão, é bom porque faz ela ficar barata, tá? A gente vê que ela tá praticamente no mesmo preço da época ali que a FTX quebrou, tá lá em novembro de 2022. Ela tá perto do fundo, galera. E isso, na minha visão, é muito bom porque é uma moeda que não tá subindo, ela tá esquecida. Eu acho que ela só vai ser lembrada quando chegar perto aí das atualizações que vão acontecer no final de 2024, talvez em 2025. E isso é muito bom porque isso dá tempo para a gente acumular, né? Tem várias outras moedas, como por exemplo a ADA Cardano, que é uma moeda que eu acho interessante aí, né? Não estou falando de fundamentos, mas sim é uma criptomoeda que tem um marketing muito forte. Ela, por exemplo, galera, já está aí quase, sei lá, sabe, eu não consigo ver um potencial de subida tão grande para a ADA Cardano, porque ela já recuperou uma boa parte do valor. A mesma coisa se a gente olhar aqui a Solana, por exemplo, tá? Já subiu bastante nos últimos tempos. Eu não vejo um potencial de subida tão grande, porque quanto mais a moeda vai se valorizando, mais difícil fica ela alcançar um nível de market cap que faça ela dobrar, triplicar, quadruplicar, oferecer uma valorização tão exponencial, tá? Mas já moedas como a Radix aqui, que é uma moeda de baixíssimo market cap, ela tende a ser uma moeda que tem esse potencial de fazer valorizações aí muito grandes, tá? Porque é uma moeda pequena, tá? Que tem um market cap pequeno e que, principalmente, além de ter o market cap pequeno, tá esquecida, tá? Ela não subiu aí acompanhando o resto do mercado. Então, penso que pode ser uma moeda interessante se a gente tiver uma alt-season. Vai que a gente tem uma alt-season esse ano, né? Eu acho pouco provável. É assim, né? Não posso falar, não sei quando vai ser, tá? Mas se a gente tiver uma alt-season no estilo que a gente teve em 2021 e final de 2017,
é uma moeda que, na minha visão, ela pode apresentar uma valorização expressiva, tá? Só isso. Não estou fazendo uma recomendação de investimento, só estou explicando aqui o porquê que eu acho essa moeda aqui é uma moeda que está esquecida. Deve ter outras aí no mercado que estão esquecidas, tá? Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo falando sobre essa moeda, trago alguém que entenda dessa moeda aqui para comentar sobre ela, mas assim, eu não quero ficar falando só de uma moeda, tá? Eu quero compartilhar depois com vocês aí moedas que eu acho interessantes para o próximo ciclo de alta. E essa aqui é uma delas, galera. O Voepa fala muito dela. O cara do canal Criptonauta, eu esqueci o nome dele agora, tá? Me fugiu o nome dele. Ele também fala muito sobre ela, tá? E ele é muito sério, ele é, assim, uma das pessoas que eu mais admiro no mercado. Eu acho que o canal dele agora não chama mais Criptonauta. Depois vocês procurem lá, tá? Moeda interessantíssima. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!